Oi, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo como descobrir qual o seu formato corporal e como fazer a medição para chegar à conclusão, né? Pra gente ver realmente qual o seu tipo físico. Isso é muito importante para você escolher a roupa certa, tá? Então fica ligado aí que eu vou explicar direitinho para você os formatos corporais. Então, existem 5 formatos corporais universais, né, que a gente estuda na consultoria de moda, que são o formato retangular, que é quando a medida dos ombros, a medida da cintura e a medida do quadril são muito parecidos, tem pouca diferença. Então, retangular, imagina um retângulo no corpo, tá? Esse é o corpo retangular. A medida dos ombros, cintura e quadril são bem parecidos. Tem também o formato corporal ampulheta, ou também chamado de 8, que é, você imagina aí no corpo, um 8. A pessoa tem seio, tem a cintura um pouco mais fina e embaixo ela volta a ter a medida parecida. Ombros e quadril tem medidas parecidas e cintura mais fina. Tem também o formato triângulo, imagina um triângulo aí no corpinho. A pessoa tem pouco seio, pouco ombro, né? A cintura é um pouco mais fina e no quadril, o quadril é mais largo. Então, o triângulo tem aqui mais fino, pouco seio e depois tem a bunda, né? Geralmente tem a bunda e o quadril maior. Tem também o triângulo invertido, que é, imagina o triângulo aí. A pessoa tem bastante seio, tem um ombro largo e embaixo ela afina, quadril ela quase não tem. Então ela tem bastante, depois a cintura dá uma afinada e no quadril ela afina bastante. A medida do ombro é bem maior que a medida do quadril, tá bom? Esse é o triângulo invertido. E deixa eu lembrar, tem o oval também. O oval é quando a pessoa tem bastante barriga. Então aqui o ombro e o quadril são menores do que a medida do abdômen, tá? Do que a medida da cintura. Geralmente pessoas grávidas e pessoas que estão mais gordinhas, que tem uma barriguinha maior, tá bom? Mais uma coisa que vocês precisam saber. Por mais que a pessoa esteja usando um tamanho plus size, o ganho de peso não muda a estrutura, o formato físico, tá? Às vezes tem uma pessoa que usa plus size, mas ela tem o corpo triângulo, por exemplo. Vocês podem lembrar de alguém aí que é bem gordinha, que tá usando o tamanho plus size, só que ela tem pouco seio, bastante barriga e bastante quadril. Então essa pessoa é plus size, não é oval, tá? Ela é um triângulo, é em formato de triângulo, mas tem barriga. Então, todos os tipos físicos continuam sendo os mesmos, mesmo que a pessoa ganhe peso, tá? Mesmo que a pessoa tenha adquirido peso e esteja usando um tamanho plus size. Então, não é todo mundo que é gordinha que é oval. É o formato do corpo que é esse, tá bom? Então, agora eu vou... Se você tiver aí na sua casa uma fita métrica, você consegue fazer sua medição tranquilamente, tá? Ou pedir ajuda para alguém. Como que a gente vai fazer a medição? Os ombros, nós vamos medir só a parte da frente, tá? Nós não vamos dar a volta inteira no corpo. É só para saber aqui a medida da frente. Então, você vai colocar aqui, ó, perto da sua axila, nessa linha da axila, até o outro lado, perto da linha da axila. E você vai anotar aí qual é o tamanho do seu ombro. Ó, tá vendo? Essa é a medida do ombro. Anota a medida do seu ombro. Depois, deixa eu levantar aqui. Aqui a cintura é bem próximo do umbigo, né? Põe aqui na costura da roupa até a outra costura da roupa. Vai olhar e vai medir também, pra ver. E o quadril você mede na altura da virilha, tá? Então, vai lá na costura da roupa, na altura da virilha e mede o seu quadril e anota aí o resultado. A sua cintura na altura do umbigo e o seu quadril na altura da virilha, tá bom? Então, você vai lá, vai anotar e nós vamos comparar. Então, vamos imaginar que deu lá 44 na medida do ombro, 39 na medida da cintura e 46 no quadril. Então, deu 44 de ombro, 39 cintura e 46 de quadril. Esse corpo, quando é 1 ou 2 centímetros, a gente
pode dizer que é bem próximo. Então, esse corpo tá mais próximo de ser um formato 8 ou ampulheta, porque ele tá com uma medida bem próxima do ombro com o quadril, tá? 2 centímetros a gente considera próximo. E então esse corpo é ampulheta, tá? Daí você vai ver se seu corpo podem ser esses 5 formatos, né? Triângulo, pode ser retangular, pode ser triângulo invertido, pode ser oval, se a medida da sua cintura der muito maior do que as medidas do seu quadril. E pode ser o ampulheta, que é o formato 8, né? Ou o formato de ampulheta mesmo. Que é quando a medida dos seus ombros são parecidas com a medida do seu quadril. E a cintura é um pouco mais fina do que o ombro e quadril. Gente, depois que você descobre qual o seu formato de corpo, fica bem mais fácil para você escolher as roupas que vão cair melhor em você, tá? Esse trabalho eu vou fazer na loja assim que voltar tudo ao normal. Quem tiver interesse em ir lá para fazer a medição, pra gente descobrir qual é o seu formato de corpo, descobrir também o seu estilo pessoal, isso são coisas fundamentais para você nunca mais comprar peça que você não vai usar ou comprar peça que não caiu bem no seu corpo. É bem legal, se você puder fazer, se você tiver aí a fita métrica e conseguir fazer a sua medição, já é bem importante, tá? Daí você já, quando for comprar, você já fala pra gente qual o seu formato de corpo e a gente já indica as peças ideais pra você. Então, lembrando, a gente pode ter o corpo ampulheta magra ou plus size, podemos ter o corpo triângulo magro ou plus size, podemos ter o corpo triângulo invertido magro ou plus size, podemos ter o corpo oval, podemos ter o corpo retangular magro ou plus size. Todos esses formatos podem ser plus size também, tá? Não é só o oval, lembrando aí pra vocês. Às vezes as meninas acham que tá um pouquinho acima do peso e já acham que é oval e não é, tá bom?